Qual é a empresa mais maligna do mundo? São as empresas de petróleo que esgotam os poços e envenenam nossa atmosfera. As empresas de cigarro que, mesmo depois de milhões de pessoas morrerem por fumar, elas continuam funcionando? Talvez alguma da indústria agrícola que altera nossos alimentos com agrotóxicos apenas para se manterem lucrativas. A verdade é que todas essas empresas são ruins em certo ponto. Mas uma empresa é pior do que todas juntas. O negócio mais maligno do mundo. Nestlé. A Nestlé é a maior fabricante de alimentos do mundo, com mais de 2.000 marcas diferentes, produzidas em mais de 400 fábricas em 189 países. A empresa faz cerca de 100 bilhões de dólares em vendas anuais. De café expresso e de época, carne, Hot Pockets, Kit Kat, sorvetes, entre outros. Seria difícil, se não quase impossível, para você passar a vida sem usar algum desses produtos. Em 1967, preocupado com a alta taxa de mortalidade infantil, Henri Nestlé criou uma fórmula para bebês, um substituto à base de leite para bebês que não podiam tomar leite materno. A Nestlé tinha excelentes intenções e nunca comercializou seu produto como melhor do que o leite materno. Infelizmente, após sua morte, a integridade começou a desaparecer da empresa. Na década de 1970, os cigarros estavam no auge, em grande parte graças a campanhas publicitárias enganosas e habilmente elaboradas em torno deles. A Nestlé pegou uma página do caderno da Big Tobacco e executou uma campanha igualmente enganosa para empurrar sua fórmula para bebês nas massas, por meio de médicos pagos e anúncios obscuros. A Nestlé convenceu grande parte do público de que a fórmula era melhor do que o leite materno natural, uma alegação inegavelmente falsa. Mas o engano deles não parou por aí. A Nestlé então contratou centenas de vendedoras na África e na Ásia, vestiu-as como enfermeiras e as enviou para comunidades locais, com o propósito de proclamar os falsos benefícios da fórmula infantil para mães em todos os países em desenvolvimento. A critério da Nestlé, essas vendedoras davam amostras de fórmula para as mães que amamentavam, que duravam apenas o tempo suficiente para a mãe começar a produzir leite, mas não o suficiente para alimentar o bebê até que pudessem ser desmamados. Quando as amostras de fórmula acabaram, as mães que não podiam mais amamentar tiveram que comprar mais da fórmula da Nestlé. Como muitas dessas mulheres não podiam comprar a fórmula ou o leite com o qual ela deveria ser misturada, elas começaram a diluí-la com água. E em áreas onde a educação, principalmente para mulheres, nem sempre foi tão abrangente. Muitas mulheres não sabiam que a água que davam a seus bebês estava frequentemente contaminada. Milhões de crianças morreram devido à contaminação. Milhões de outros cresceram nutricionalmente deficientes. Em 1978, os executivos da Nestlé foram levados ao Senado dos Estados Unidos para explicar por que os bebês morriam após receberem a fórmula. Would you agree with me that your product should not be used where there is impure water? Yes or no? We give all the instructions to you. Just answer. What is your Of course position? not, but we cannot Of course not. cope with that. Como a maioria das corporações, recusou-se a assumir a responsabilidade pela forma como as mães preparavam a fórmula infantil. Feel that you have any responsibility? We can't have that responsibility, sir. May I make a reference to... You can't have that responsibility? No. Eles não foram totalmente exonerados. No entanto, em 1981, novos regulamentos foram implantados nos Estados Unidos, tornando ilegal a comparação do leite materno com a fórmula da empresa. O que era toda a estratégia de marketing da Nestlé? E esta cláusula foi o suficiente para parar a Nestlé? Absolutamente não. Ela simplesmente moveu a maioria de suas operações para a Ásia e a África. Enquanto mulheres e bebês nesses países em desenvolvimento sofreram muito mais, médicos em todo o mundo foram pagos para dar latas grátis às novas mães, principalmente fórmulas para bebês.
Frequentemente, isso fazia com que os bebês nunca desenvolvessem o gosto pelo leite materno natural, a opção mais saudável e gratuita. A Nestlé continuou espalhando mentiras sobre sua fórmula, mesmo que a Associação Pediátrica Americana, a Organização Mundial da Saúde, a UNICEF, e outros digam que o leite materno é sempre melhor se disponível. A Organização Mundial da Saúde acrescentou que a eliminação global da fórmula para bebês poderia salvar a vida de cerca de 820 mil crianças todos os anos. Quando você para e pensa sobre isso, mesmo por um segundo, é de partir o coração que esta empresa ainda possa comercializar agressivamente fórmulas infantis, quando sabemos o mal que isso pode causar aos bebês. É claro que há muitos motivos pelos quais um bebê não seria capaz de se alimentar com leite materno, ou que uma mãe não seria capaz de fornecê-lo. Portanto, definitivamente não estou dizendo que a fórmula deve ser totalmente eliminada, mas toda mãe tem o direito de fazer uma escolha informada para seu bebê. E a Nestlé repetidamente roubou esse direito, espalhando o que poderia ser classificado como desinformação em escala global.